Vamos à análise com Filipe Melo, deputado do Chega em estúdio e também a partir de videochamada contamos com António Rodrigues, vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD. Boa tarde a ambos. Filipe Melo, começando por si, acabámos de ouvir as declarações de Pedro Nuno Santos e ele que também deixou claro que com medidas destas parece que o Governo não quer negociar e não quer viabilizar o Orçamento do Estado, deixando antever que quer ir a eleições antecipadas. Concorda com esta perspectiva do secretário-geral do PS? Pareceu-lhe que Luís Montenegro teve um discurso pouco moderado para quem quer negociar? Antes de mais, boa tarde, Eduardo, e ao António Rodrigues também, e a quem nos ouve. Ora bem, eu não vou comentar o que disse o secretário-geral do Partido Socialista, até porque disse o que nós vimos dizendo já há umas semanas. O Sr. Primeiro-Ministro não tem interesse em governar com o atual quadro político. Não tem interesse em governar com uma maioria muito relativa. Aliás, a maioria mais baixa desde que há memória em termos de deputados que suportam este governo. E o que se passou ontem no Pontal, basicamente, foi a prova evidente de que Luís Montenegro estava num comício pré-eleitoral. Não estava numa rentrée política, estava num comício. Também acha que não despiu o papel de líder parlamentar? Líder parlamentar? O Dr. Luís Montenegro? Que não despiu o papel de líder parlamentar da oposição? Não, eu estou a falar no caso do Sr. Primeiro-Ministro, que ontem o que fez basicamente foi um comício. Está a preparar as eleições. Porque, repare, quando se faz uma rentrée, habitualmente dá-se o mote para o ano político que vai entrar. E o ano político começa, normalmente, a preparar-se o orçamento. O Sr. Primeiro-Ministro não disse uma palavra sobre o orçamento. Não tem interesse. Até porque já está há uns meses a governar com um orçamento que era do PS. O mesmo orçamento que Luís Montenegro catalogou como o pior orçamento de sempre. E está a governar com ele. Portanto, não falou no orçamento. Fala em questões de saúde, mostrando-se solidário com as grávidas. As grávidas não precisam da solidariedade do Sr. Primeiro-Ministro. Precisam de obstetrícias abertas. Eu vou concluir. Temas que são fundamentais para o novo ano político, o Sr. Primeiro-Ministro esqueceu-se de os abordar, ou não quis abordar, ou estava comprometido a abordá-los. E isto prova, evidentemente, que o Sr. Primeiro-Ministro é, neste momento, o principal interessado em ter eleições antecipadas. Ficou com essa percepção na campanha eleitoral de que, de facto, os 60 dias eram apenas para o anúncio e não para a concretização das medidas? Não, naturalmente que não, e o António Rodrigues também saberá que não é bem assim. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro, durante a campanha, quase garantiu que ia resolver o que o Partido Socialista não resolveu em 8 anos. E que não resolveu o PS, isso todos nós sabemos. Agora, da forma como o Sr. Primeiro-Ministro se apresentou a estas eleições, dizendo que ia apresentar um plano em que tudo seria perfeito no Serviço Nacional de Saúde, o que nós vemos é uma degradação ainda maior face ao período homólogo do ano passado. Portanto, também concorda que a situação está pior, pelo menos ao nível da obstetrícia? Se não está pior, está igualmente muito má. Temos urgências fechadas, temos obstetrícias, serviços de obstetrícia dos principais hospitais do país fechado. Temos grávidas a ter que fazer 100, 200 quilómetros, em alguns casos, para conseguirem dar à luz. Quer dizer, estamos numa situação catastrófica na saúde. E depois o Sr. Primeiro-Ministro vem apresentar medidas, primeiro algumas que já... O que achou das medidas apresentadas mais a longo prazo, como é, por exemplo, o caso da abertura de mais vagas na medicina? Eduardo, repare, isso estamos a falar em medidas à la longue. E o que o país precisa é de soluções imediatas. Soluções imediatas. O plano de médio e longo prazo tem que ser estudado, tem que ser pensado, tem que ser trabalhado. Mas o país precisa de soluções imediatas e a saúde é um bem essencial para os portugueses. Repare, há outras medidas que o Sr. Primeiro-Ministro, lá está, provou-se que estava num comício pré-eleitoral. Repare, 20 euros para os jovens para a ferrovia. Isto era muito bonito. Não é para jovens, se houvesse dar também a palavra, a possibilidade de resposta ao António Se houvesse comboios.
A mesma coisa que o Sr. Primeiro-Ministro dizer eu vou dar 1 ano de gasóleo pago aos jovens que não têm carro. É exatamente igual. Está a dar 20 euros, não há comboios. António Rodrigues e Filipe Melo, obrigada pela vossa presença aqui em estúdio e até uma próxima oportunidade. Boa tarde.